Tenho medo de que minha melhor fase já tenha passado e que nada faça diferença daqui em diante. Eu me cobro demais, acho que todo mundo se esforça mais que eu e que eu vou acabar ficando para trás, porque não trabalho tão rápido, nem com tanta disposição, e que é tudo em vão. Eu não tomo café da manhã com calma, eu vou comendo no caminho. Eu ligo para minha mãe quando dá tempo, senão qualquer conversa me atrasa. Deixo para depois todas as coisas que não me ajudem a realizar meus sonhos, como se o que eu deixo para depois não fossem os próprios sonhos. Rupi Kaur. Sejam muito bem-vindas, esse é o segundo episódio do podcast Miga, Cê Tá Bem? Eu sou Lenise Melo. E eu sou Samília Tomás. Somos duas amigas psicólogas prontas para abrir o diálogo de forma leve, descontraída e sincera sobre as complexidades do nosso universo feminino. Juntas, vamos explorar os desafios e as alegrias que nós mulheres enfrentamos com muita sensibilidade e conhecimento. Então preparem-se, porque aqui a conversa é real, acolhedora e depois do reboliço de reflexões e sensações, a grande pergunta é: miga, cê tá bem? Eita, amiga, que feliz gravar o nosso segundo episódio. E hoje a nossa conversa vai ser sobre o que temos feito com o nosso tempo e como a gente lida com a sensação da ausência dele, né? A gente percebe, inclusive, no poema que a gente leu no início, que a correria da nossa rotina, né, está bem presente, a pressa de viver tudo que achamos importante e que o bendito tempo vai sendo levado sem a gente perceber. Eu acho que ele que leva a gente, né? Sim. Ou até a gente percebe, né, que a gente está sendo levada por ele. Mas às vezes a gente está tão cansada que a gente é que se deixa levar. E nessa corrida injusta, né, nossa e o tempo, tu também tem a sensação de estarmos vivendo sem sentir que a gente está viva. Porque assim, pra mim, né, às vezes eu me percebo desse jeitinho. E aí eu percebo principalmente quando eu tô passando muito tempo no celular. Que tal hora eu me atraso pra algum rolê, que eu tô vendo lá um vídeo, quando eu tô fazendo alguma atividade da rotina mesmo, e que se eu parasse pra fazer aquilo ia durar 5 minutos, mas quando eu fico intercalando com rios, no Instagram, sei lá, no Twitter, acaba que eu passo a manhã todo dia fazendo aquilo. Aí eu, vale, menina, isso aqui não tá certo não. Eu sou do mesmo jeito. Pois é, e aí é nesses momentos que eu vou percebendo, né, porque eu acho que o uso das redes sociais, do celular, né, aumentou consideravelmente o tempo da pandemia, né, porque era a forma que a gente tinha de se relacionar, era o nosso passatempo, né, então era mais ou menos isso. Sim, e as redes sociais, elas são, a gente percebe muito, hoje em dia, muitas consequências, né, dessa utilização desenfreada das redes sociais, né, seja ela qual for, porque e existem consequências psíquicas e emocionais, né? Como, por exemplo, a dificuldade de concentração, né? É muito comum a gente estar aqui vendo milhões de vídeos que são 30 segundos ou 1 minuto e no fim, depois de milhões de vídeos, a gente se percebe olhando aqueles vídeos durante 1 hora e não sabe nem o que a gente estava olhando, né? E aí isso interfere muito na nossa dificuldade, na nossa concentração, na nossa atenção e, consequentemente, na nossa memória. Porque se você não presta atenção em algo, né, você não vai se lembrar daquele algo, né? Por isso que é tão comum quando a gente lembrar de coisas que a gente gosta, né? Ou de situações que foram mais estressantes, porque a gente prestou mais atenção naquilo, né? E quando a gente fala sobre o tempo, né? A gente tem que lembrar que as redes sociais, elas estão tomando nosso tempo e, além disso, tá trazendo muitas dificuldades pra gente, né? Para além dessas dificuldades, essas consequências psíquicas e emocionais, tem as comparações, né? Que tá interligado também, né? Com essas consequências, né? A gente tá só vendo a vida do outro, se comparando com a vida do outro, né? E aí a gente vai perdendo tempo e vai sentindo que a gente não tá vivo, né? Porque você tá o tempo inteiro prestando atenção no outro. E quando a gente fala sobre esse tempo que nós vamos perdendo, sem sentir que nós estamos vivas, né? É importante
lembrar também que quando a gente vive no automático, a gente vai esquecendo de fazer algumas coisas. Não é nem esquecendo, vai ficando tão no automático Sim. que você não presta atenção naquilo. E isso não é por inteiro ruim, né? Porque quando a gente aprende um certo comportamento, é para que a gente se poupe, né? Poupe energia para poder fazer aquilo. Só que quando isso tá já sendo demais, quando você tá vivendo no automático o tempo inteiro, né? Uma vez eu tava conversando com uma colega, né? E ela falando sobre essa sensação dela de estar à toa na vida, né? De como se ela tivesse alheia. E aí ela percebeu isso quando ela foi lembrando, na verdade quando ela foi percebendo que ela não estava conseguindo fazer planos, né? E ela, na percepção dela, era como se ela não conseguisse desejar algo para além do que ela estava vivendo naquele momento, como se ela tivesse conformada. Mas aí depois ela foi percebendo que o futuro estava sendo algo difícil de ser olhado por ela, porque por questões emocionais mesmo, né? Ela tinha algumas coisas que ainda estavam em abertas na vida dela e que ela não conseguia olhar para além por conta dessas coisas em aberto, e ela se sentia, às vezes, um tanto atrasada, né? E aí, quando a gente fala sobre esse viver no automatismo, né? Essa minha colega, ela foi vivendo no automático, fazendo outras coisas, né? E não foi percebendo isso que era tão importante para ela também, de ser olhado, né? Sim. E a realidade às vezes dói, né? É certeza. difícil de sentir certas coisas, e por isso que a gente vai deixando. Então, a fuga, ela também é uma estratégia de lidar com aquela emoção. Mas não é só ela que a gente precisa utilizar, né? Por isso que é importante a gente se perceber e prestar atenção. Será se eu tô vivendo no automático o tempo inteiro, né? Lembrando que o automático não é em todo ruim, né? Enfim. E eu acho importante falar só que nesse movimento, né, das redes sociais, e que os vídeos são programados para ser curtos, porque assim eles podem ser vistos, né? Sim. Se for grande, a gente acelera, né? Se for textão, a gente só vê o final, que é para entender mais ou menos. E é como tu falou, isso influencia realmente na nossa vida, né? Porque acaba que reflete mesmo. Ler um livro, né? Escutar uma música completa, ouvir um podcast também, às vezes. Mas é esse o movimento, né? E aí interfere também nas nossas relações, né? Que a gente, como tu falou, né? Que sentir exige da gente, né? Porque a gente vai encarar ali uma outra pessoa, outras pessoas, e exige da gente pensar, né? Refletir, considerar aquela outra pessoa, ter empatia, enfim. E às vezes a gente não tem tempo de sentir tudo isso. Nem tempo de sentir, nem tempo de lidar, né? Elaborar aquilo, né? Isso. E aí a gente acaba que vai se inserindo em relações superficiais, né? E quando a gente vai se percebendo, não é ali que eu quero estar, né? E aí, infelizmente, às vezes já tá adoecido, né? Já tem acontecido outras coisas, né? E a gente percebe que essa mudança acontece historicamente mesmo, né? Tanto a nossa concepção de tempo quanto os rituais, né? A gente pode colocar assim, o almoço em família, né? Aquelas famílias que se juntavam para assistir televisão, né? Para conversar. Hoje em dia não acontece, porque é cada um na sua rotina, e sorte a minha se a minha rotina se bater com a tua, Sim. Né? E que a Vou gente olhar aqui na minha agenda. E que a gente se encontra, a gente conversa, mas a gente vai construir nossa rotina individual, porque é o que faz sentido pra mim, acabou. Sim. Né? E isso vai prejudicando. Sim, e aí quando tu fala sobre isso, da rotina individual, tem outro ponto que é importante da gente elencar, que é o tempo que a gente gasta com o trabalho, né? O nosso melhor tempo, ele é dedicado ao trabalho, né? Sim. E muitas vezes essa atividade, né, de trabalho, ela, em algumas pessoas, né, para algumas pessoas, as pessoas não veem tanto sentido, né? Por isso que é tão importante, né? Claro que nem todo mundo vai conseguir trabalhar com o que gosta, né? Mas quando
quando tem esse movimento de estar trabalhando o tempo inteiro ali só para cumprir uma carga, né? Sem ver sentido naquilo, né? A gente fala sobre o sentido da atividade mesmo, né? Sim. Você vai se perdendo, né? Você vai se perdendo cada vez mais. E essa energia que você tem criativa, ela vai sendo doada apenas para o trabalho, né? E aí, como tu estava dizendo, né? As nossas relações vão ficando superficiais, né? Aí rede social, trabalho, né? E a gente vai se individualizando cada vez mais, porque são atividades, claro que em trabalhos tem trabalhos coletivos, né? Mas são questões mais individuais também, Sim. né? E que é coletiva ali naquele momento, Sim. né? Tal hora o meu trabalho é o meu trabalho e é isso. E assim, né? Eu acho que é importante a gente dizer que estamos falando sobre exemplos e sobre situações, né? E um pouquinho teórico, mas não é certo e errado. Sim. Né? São coisas que a gente vem sentindo, vivenciando, observando, né? Enfim. Sim. Amiga, tu acha que o tempo é o que a gente tem de mais valioso? Como é que a gente percebe que estamos gastando nosso tempo valioso com coisas que não acrescentam, né, entre aspas, ou que fazemos com uma frequência que notamos não ser legal? Assim, assunto sensível, por favor, não tocar. Mas eu tenho comigo essa concepção de que o tempo é o que a gente tem mais de precioso, né? Passei por uma experiência pessoal, né, de saúde, e aí tive tempo suficiente para pensar sobre isso. Que foram momentos que eu senti muita falta, né, da minha rede de apoio e tal. E acaba que eu fiquei refletindo, né, que é o nosso tempo, é a presença que a gente tem de mais importante para doar para alguém, né? Para alguém próximo, mas para alguém no mundo. Sim. Né? É o que a gente tem para oferecer mesmo. E como a gente pode perceber isso, né? No caso em específico que eu contei, foi um momento à parte, que eu tive muito medo para pensar, naquele momento, né, que eu tava lá. Mas eu acho que quando a gente vai adoecendo, literalmente, né? Sim. Quando a gente vai adoecendo ou quando a gente vai percebendo os prejuízos que essa falta de tempo, né, entre aspas, vai causando. Porque a gente falou de relações e acaba que a gente fica sem tempo para manutenção das nossas relações. Né? Como a gente brincou da minha agenda se encontrar com a tua. A gente falou brincando, mas é sério. Né? Tem muitas relações que ficam fragilizadas por conta disso. Né? Por essa falta de manutenção, de atenção, enfim. E acaba que o exercício do retorno para si, né, que é esse momento de parar, de sentir, né, que a gente tem a dificuldade, mas de sentir e perceber, né, criar consciência, tomar consciência disso. E perceber o quanto a gente vai cedendo às pressões sociais, o quanto a gente vai se despersonalizando do que a gente é, de onde a gente está, do que é que a gente quer, né? Como a situação da tua amiga, né? De estar muito à toa. Ela não tá se percebendo. Sim. Isso. E quando tu fala sobre a tua experiência, né? Do teu adoecimento que foi físico, a gente pode colocar assim não na mesma, né? Mas em uma situação parecida, que foi a pandemia, né? Na pandemia, pelo menos para algumas pessoas, né? A gente precisa entender esse recorte, que para algumas pessoas, como inclusive eu, a gente estava ali em isolamento e em primeiro momento foi aquela percepção de tempo estendido. Meu Deus, eu tenho tanto tempo, o que é que eu vou fazer com esse tempo? Sim. E aí, no primeiro momento, eu fiquei nessa de eu não vou estudar, eu não vou fazer nada dito produtivo, tá todo mundo morrendo, vai todo mundo morrer já já, né? Vai todo mundo morrer já já. Então, o que é que eu vou... Qual é o sentido de eu fazer isso? Sim. Né? E aí, mas, por outro lado, em outras experiências, esse tempo ele foi espremido. Como, por exemplo, com mães solos, Sim. ou até com mães que tinham também maridos, companheiros,
mas que a gente sabe que a mulher, ela ocupa esse lugar de cuidado, né? E aí uma mulher que trabalha, que cuida dos filhos, tem que se preocupar com os pais idosos na época, Sim, né? muita coisa. É muita coisa, muita coisa. E aí o tempo foi o quê? Espremido. Eu tenho a experiência dos dois, né? No primeiro momento, eu fui muito privilegiada e fiquei na casa da minha sogra, né? No começo da pandemia. E aí eu tinha tempo de sobra, né? Aí eu comecei a... Depois que passou essa loucura do viver da vida sem sentido, que eu não via, Sim. né? Eu comecei a fazer algumas atividades. Por exemplo, entrei num curso de mindfulness, fui tentando fazer meditação. Meu filho, aí foi todas essas atividades que naquela época fazia sentido pra mim, né? Comecei a estudar, fui começar a tentar fazer o TCC da minha pós, né? Comecei a me divulgar no Instagram, foi nessa época, né, que eu comecei a me divulgar. E aí eu fui ocupando o meu tempo com todas essas coisas. Para além disso, algumas atividades em família também, né? Com o meu companheiro, com os pais deles, a gente jogava, né? Enfim, a gente foi fazendo todas essas atividades. E em outro momento, já para depois, né, de um tempo, os meus avós, eles adoeceram e eu tive que ir para lá, para cuidar deles, eu lembro. né? E aí foi completamente diferente, porque eu tinha que cuidar de 2 velhos, uma velhinha teimosa, que a minha avó é super teimosa, nem como ela queria. Acordava era cedo para poder dar medicação para eles, né? E toda aquela tensão, né, deles com Covid, tá? Como é aquele que tu media também? Saturação. Medindo a saturação deles o tempo inteiro. E aí, para além disso, tentando, porque eu comecei a atender online, né? Sim. E aí era atendendo online, tentando fazer essas discussões pelo Instagram, né? Então eu vi o meu tempo sendo exprimido, Sim. né? E aí é muito importante, né? Como eu disse no início, a gente fazer esse recorte, né? Porque algumas pessoas na pandemia ficaram isoladas e outras pessoas não, né? Sim. Mas eu tô trazendo esses exemplos para ver o quanto o nosso tempo, ele é realmente valioso, né? Tanto ele espremido como ele estendido, né? E aí, muitas vezes a gente não consegue entender o que tá acrescentando no nosso tempo, na nossa rotina e o que não, né? Sim. Mas uma das coisas que, para mim, pelo menos, é muito importante, eu perceber em mim, por exemplo, quando eu acordo e vou direto pro celular, eu já sinto que o meu dia se acaba. Não se acaba, mas fica... Será que é exagerada, meu Deus? Mas fica... Prejudicado, né? Mais prejudicado. Eu me sinto mais perdida. E existem estudos que dizem que realmente, se você utiliza o celular nas primeiras horas que você acorda, há sim um prejuízo. Tanto no humor, né? Você fica mais estressado. Porque você acorda e vai para um estímulo intensíssimo, Sim, né? informação. Muita informação. Muita coisa. Aí é o humor, essa sensação, atenção, na memória, enfim, influencia em tudo, né? Sim. E aí a gente vai sentindo que, eu percebo, né? Que eu vou me sentindo perdida, né? Mesmo. E como é que tu lida com essa sensação de estar perdida, né? E aí, assim, vou abranger a pergunta, né? Perdida de nós mesmos, né? Porque tu citou uma situação bem específica de perdido naquele momento, naquele dia. O dia ficou perdido. Mas como é que a gente pode lidar, né, com essa sensação e o que ou quem faz a gente retornar pro nosso próprio eixo, né? Sim. O que a gente pode fazer? É interessante quando tu me faz essa pergunta, porque em atendimento, né, eu sempre sugiro, eu falo assim, quais são as atividades que você faz que lhe reconectam com você, né? Que fazem com que você retorne para você mesmo, né? Que é exatamente essa pergunta. E, para mim,
pelo menos, eu sempre me pergunto o que é que me faz sentir viva, né? E aí a gente puxa pro lado da sensação. Porque, como a gente disse no início, né? Essas coisas, esses usos desenfreados de redes sociais, enfim, vai deixando a gente sem estar no momento presente e sem se perceber, né? As nossas sensações mesmo, né? Visão, audição, né? Quanto tempo você percebe que você está disposto para ouvir o outro, né? E se você não ouve o outro, será se você se ouve? Né? Será se você olha e percebe as reações de uma pessoa que você gosta, né? Ou você tá ali no automático o tempo todo vivendo ali na rotina e não percebe? Ou seja, né? Utilizar essas sensações, né? Aí eu sempre me pergunto, o que me faz viva? Me faz me sentir viva, né? E existem algumas atividades para isso. Isso é muito individual, né? Porque, para mim, eu me sinto viva quando eu faço atividade física, quando eu tô com pessoas que eu gosto, né? Quando eu converso besteira com alguém, né? Besteira, assim, aleatoriedades, né? Até a gente estava comentando, né, amiga, sobre o tempo que a gente passava na época da faculdade sem fazer nada. A gente se convidava, amiga, vem pra cá, bora fazer nada juntas, né? E a gente ficava só conversando, ouvindo música, né? E, inclusive, ouvir música pra mim é também me sentir viva. Eu tenho uma música que eu digo que era a minha música da TPM, que é Nuvem Negra, da Gal Costa, né? Que é uma música que me faz me sentir viva, mas me faz, eu digo que é da TPM, porque é o momento que eu tô mais sensível, às vezes mais estressada, e muitas vezes é mais triste mesmo, porque eu sinto que nessa época evoca em mim muitas emoções que eu costumo deixar ali de lado, né? E nessa época vem assim com a força, né? Aí essa música ela fala, né? Passa nuvem negra, leva o dia. E aí, todas as vezes que eu canto, pode ser também uma consciência da letra, mas também da sensação que aquela música me traz, né? Ela fala, né? Passa nuvem, e eu vou só deixando passar, né? Então a música para mim também é um espaço onde eu me sinto viva, né? E tu? Eu compartilho também dessas coisas que tu disse, né? De estar presente, como eu até falei anteriormente, né? Com pessoas que eu gosto, né? De conversar, de viver o presente, né? E escrever também me ajuda. Às vezes eu tô meio lost, meio perdida mesmo. Aí eu escrevo de forma o que vem na cabeça, aí depois eu leio e eu fico... Era isso. Vou percebendo certas coisas, né? E que também esses movimentos, né, de perder e de se achar, mais ou menos isso, é fluido. Sim. Né? Não é uma coisinha reta, né? Vai acontecendo. E não é uma receita, né? Isso. Você vai percebendo ao longo do tempo. Por exemplo, em uma fase na minha vida, quem diria... Eu não diria que uma atividade que me reconectava comigo mesmo seria uma atividade física, uma academia. Sim. Eu achava que era, assim, pensando no tempo, né? Sim. Eu achava que era uma perca de tempo pra mim. Eu lembro que na época da faculdade, eu fazia o quê? Na época da semana de prova, eu abandonava a academia. Sim. Hoje em dia, não. Eu tento tirar pelo menos um tempinho ali pra eu ir, porque eu sei que me faz bem, né? Me faz tornar pra mim, me faz me sentir mais presente, me faz descarregar ali o que eu tô sentindo, né? É muito importante. Mas é fluido, né? Em outro momento, isso não... Isso pra mim era uma perca de tempo, né? E é inconstante mesmo. Nós somos inconstantes, né? Como é de fase, é idade, é relações, é trabalhos. Se a gente tá num local que difere, assim, a gente vai ser outra pessoa também, a gente vai ser diferente. E aí acaba que a gente vai ter que viver os processos. Sim. Né? E agora, pra fechar, né, depois dessas
conversa, rumo de conversa. A pergunta que não quer calar é: Miga, você tá bem? Se esse episódio falou com você de um jeitinho especial, envia para aquela amiga que você quer bem. Afinal, amiga que é amiga compartilha coisa boa. Se você quiser também e se sentir à vontade, escreve pra gente. Fala do que você acha sobre esse tema e sobre como você lida ou não com isso. Trouxemos a nossa perspectiva sobre o assunto, mas estamos abertos para ouvir vocês. Deixaremos nossos contatos na descrição do episódio e é muito importante para a gente saber o que vocês acharam, para que assim a gente possa ir caminhando juntas. Até a próxima! Até a próxima!